Salles. Após golpes contra idosos em Ribeirão Preto, ficou claro que a terceira idade é vulnerável. Por isso, a polícia faz um alerta para que as pessoas não sejam mais vítimas desse tipo de crime. Um crime que deixou milhares de vítimas. Na delegacia, os papéis tomaram boa parte do espaço. Cada folha representa um golpe, mas em meio aos desdobramentos da investigação, a polícia descobriu algo inusitado. Um dos supostos envolvidos, já indiciado, estaria desviando dinheiro da ASAP para a conta da própria empresa. Milhares de idosos que destinaram seus pagamentos via cartões de créditos, fossem eles à vista ou parcelados, em nome de Carlos Tadeu Fabrício da Silva, o dinheiro, ao invés de ir para a SAP, conta da SAP direto, estava indo para a conta dele. Ele falou que ia dar uns 20, não sei se foi 24, 28, uma coisa assim, e que minha aposentadoria ia subir também, bastante. E na delegacia, os idosos se aglomeram. São muitas as pessoas buscando prestar queixa, situação que fez surgir a seguinte preocupação: por que os idosos são tão vulneráveis? Por que cai? Porque o estelionatário é treinado, é escolado para falar aquilo que o idoso quer ouvir, o que ele mais precisa: dinheiro, revisão de benefício. O principal argumento do delegado é que os criminosos conhecem a vulnerabilidade dos idosos, conhecem tanto que articulam diferentes tipos de crime, e é por isso que as famílias têm papel fundamental no tocante à prevenção. Cuidado, cautela, a família acompanhar os idosos e todo mundo saber daquela expressão clássica da polícia em estar orientando, informando todo mundo: dinheiro não cai do céu. Quando tiver dúvida, for chamado a esse tipo de isca, procura a polícia, procura a promotoria, procura um órgão oficial do Estado para que não caia nesse golpe. A psicóloga avalia que os idosos de hoje estão mais preparados para se defender em casos como este. Eles têm a informação, elemento importante ou fundamental para a prevenção. Eu acho que é fundamental a postura dos familiares, não só de cuidarem, de ampararem, mas de estimularem essa autoestima positiva e boa no idoso. Do você consegue, você é capaz, você tem acesso a muitas coisas e você consegue sim, você tem a experiência de uma vida. Quem tem a experiência de uma vida inteira não pode cair em qualquer golpe. Davi Florim para o Jornal da Clube. Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com a Patrícia Romero dos Santos Vaz. Bom, doutora, quais devem ser as atitudes das famílias para proteger e evitar que os idosos sejam lesados? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. A primeira atitude é fiscalizar, ficar atento a todas as correspondências que os idosos recebem e, principalmente, desconfiar de como essas associações conseguiram ter acesso ao benefício dos idosos. Esse caso já está na polícia. Que tipo de crime os envolvidos estão cometendo? O principal deles é o estelionato, Está sendo apurado também a questão de formação de quadrilha, o exercício ilegal da profissão, uma vez que existem advogados envolvidos nisso. Basicamente são esses. E esses estelionatários devem ser punidos de que maneira? Eles devem sofrer os rigores da lei, Deve ser instaurado o procedimento, o Ministério Público apurar e, ficando comprovado, eles sejam penalizados. É possível recuperar o dinheiro? É possível, A Justiça já deu uma primeira resposta bloqueando os bens, E agora também valores dessa associação. E aí sim, verificando-se quem perdeu esses valores, para que eles procurem sim a Justiça e peçam o seu ressarcimento. E aqueles idosos que sofrem esse tipo de crime e não têm delegacia do idoso, quem eles devem procurar? Eles devem procurar a delegacia da sua cidade, independente dela ser destinada ao idoso ou não. A autoridade policial, ao tomar ciência deste tipo de crime, ela vai apurar os fatos e vai determinar a instauração do inquérito. Bom, a garantia do salário do idoso é certa, Este fato ajuda quem pensa em dar os golpes? Infelizmente ajuda, Porque todos sabem que aquele benefício ele é indisponível e que, portanto, todo mês ele estará na conta do idoso. Mas o principal problema é como essas associações têm acesso a essas contas desses idosos para poder chegar a este ponto de buscar essas pessoas tão frágeis, tão carentes, tão desinformadas. Como evitar essa vulnerabilidade?
Bom, como eu disse, a primeira coisa é a fiscalização e a desconfiança. Desconfiar de qualquer correspondência que chegue na sua casa prometendo aumento de benefícios sem que você tenha de fato procurado um profissional da área, um especialista em previdência, para que possa esclarecer as suas dúvidas. Doutora, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Em instantes nós vamos mostrar também que o secretário da Fazenda de Ribeirão admitiu que a lei Cidade Limpa precisa de mudanças.